dia de hoje ele vai ser dividido em duas partes. A parte da manhã a gente vai dar uma explanação na parte teórica e depois do almoço, no segundo período, a gente vai para a oficina fazer algumas coisas na prática, tá? Você se formar como carpinteiro, não é em 16 horas que você se forma, né? Então, isso aí depois também eu vou passar algumas referências de curso. Tem no Senai, tem várias opções, né, de você se aprimorar e fazer uma graduação assim, mais técnica, assim, com certificação e tudo, tá? A carpintaria teve origem desde os primórdios, né, que o homem, para sobreviver, então ele se valeu, né, do material que era a madeira, né? Então assim, e dentro da carpintaria, você tem algumas subdivisões, né? Então tem a carpintaria de estrutura, de meia esquadrilha, né, que a gente vai abordar aqui principalmente, né? Aí tem a carpintaria de naval, carpintaria naval que também foi muito utilizada nos primórdios, que é a construção de barcos, né, que naquela época a maioria dos barcos, a maioria não, quase a totalidade era feita de madeira. Então, para o pessoal construir, então precisava de mestre carpinteiro para poder fazer as construções, tá? Aí tem a carpintaria de acabamento, que seria numa edificação você faz toda a parte estrutural e depois você vai fazer a parte de acabamento. Colocação de guarnição, portas, janelas, piso, forro. E aí tem a carpintaria de produção. Essa carpintaria de produção seria mais em fábrica, né? Você trabalhar numa fábrica que faz móveis em série, né? Faz tanto móveis como utensílios e vários artigos assim, originários de madeira, né? Que dá apoio à construção civil, o pessoal que faz caixarias, né? Faz formas. Então, para fazer um prédio de concreto, então, geralmente, a grande maioria também, a forma é feita de madeira ainda, né? Compensado. Então, é um compensado específico para fazer forma. Então, esse tipo de artefatos que eles fazem para a construção civil é feito também em série. Então, já tem o projeto. Então, com o projeto, o cara vai lá e já coloca já tem máquinas hoje que já cortam, já tudo no tamanho, tudo certinho, já despacha, já vai para a obra, já com catalogado o número certinho, tá? E também a carpintaria de restauração, ou seja, às vezes você tem um patrimônio, um imóvel que é tombado, né? Então, você não pode chegar e se tem uma avaria ou algum dano no imóvel, você chegar e da sua cabeça você falar, não, eu acho melhor fazer assim, o assado. Então, antes de ter uma intervenção, você tem que ter um conhecimento, né, da história desse imóvel, como que era feito. Você tem que... Aí tem um monte de requisitos que você tem que atender, né, antes de executar alguma intervenção. Dando andamento aqui, como eu já falei, da origem da carpintaria, né, tipos de carpintaria. E basicamente esses 5 divisões que tem a carpintaria, tá? Então, o que a gente vai focar mais no curso é aqui a carpintaria estrutural, tá? E também vamos falar também de carpintaria de restauração, tá? Aqui, ó, a gente está falando, né? Para você ser alguma coisa, você tem que ter... não basta você ter boa vontade, você tem que ter algumas habilidades, né? E você tendo uma boa vontade, já é um bom começo para você adquirir essas habilidades. E aí como você consegue? Também através de transmissão de conhecimentos. Mesmo que você tenha dificuldade, porque carpintaria, assim, é uma profissão, um ofício, que às vezes o pessoal acha que é um negócio bruto, né? Que é só pegar lá, cortar madeira, colocar madeira no ombro e vai lá e não é só isso, né? Carpintaria é mais que isso. Você trabalha muito com a cabeça. Tanto é que você, para executar um projeto, você não já chega lá, já recebe o projeto, você já tem isso aí na cabeça, já vai lá cortando tudo. Você tem que pensar, ver quais são as etapas, né? Então, porque além de você ter o risco de você fazer alguma coisa errada, de cortar a madeira, uma vez você cortando a madeira
errada, dificilmente, em alguns casos você consegue recuperar, mas em alguns casos você não consegue, né? Então, para isso você tem que ter algumas alguns conhecimentos, né, prévios para você executar um projeto de carpintaria, tá? E aqui você tem, né, se você saber interpretar um desenho técnico, né, mas isso aí não também impede uma pessoa que ela é autodidata, ela consegue fazer tudo de cabeça. Mas a grande maioria, para você executar uma obra, você tem que estar previamente já detalhado em um projeto, tá? Esse projeto pode ser feito ou pelo próprio carpinteiro ou por um projetista que tem o conhecimento. Às vezes tem projetista que ele consegue fazer tudo no papel, mas só que ele não consegue executar. Ele sabe como que é todo o processo de montagem, mas só que ele não tem habilidade para montar. E tem pessoas que, por exemplo, no meu caso, né, eu projeto e executo. Na carpintaria de restauro também é a mesma coisa. Para a pessoa, como já tem alguns colegas que já têm esse conhecimento, você não pode sair de qualquer forma. Você tem uma peça danificada, você precisa fazer essa reposição, você tem que saber o histórico dali, como que é, que tipo de material você vai empregar. Então, todas essas técnicas, a pessoa tem que ter um prévio conhecimento para falar assim, não, eu trabalho com restauro, eu trabalho com carpintaria, tá? E aqui eu não vou me aprofundar muito em carpintaria de naval, porque é um tema que é só para saber qual que é as divisões de carpintaria, tá? Leitura de planos e desenhos técnicos. Então, a pessoa, ela vai executar uma obra, então ela vai estar lá com o projeto, né? Esse projeto vai ter todas as informações necessárias para ela seguir aquele roteiro, né? A sequência certa, o tipo de material certo, o tipo de ferramentas certas, né? A equipe certa que vai estar também trabalhando. Aí tem que ter também um certo conhecimento assim, no dia a dia de obra, né? As normas que regem uma construção, né? A parte de códigos de construção, recuos. Então, tem toda uma gama de leis que precisam ser seguidas e respeitadas, né? E no caso aqui de carpintaria de acabamento, também é a mesma forma, né? Aí a pessoa tem que ter afinidade com manuseio de ferramentas, né? Tanto ferramentas manuais como ferramentas elétricas, né? Então, para cada tipo de acabamento, você vai ter uma determinada tipo de ferramenta, um determinado de equipamento. Aí tem a parte também de estética e design que você tem que seguir, né? Se você tem um exemplo, né? Você tem uma porta que ela tem uma dimensão, tem um formato, então se esse tipo de edificação ele é tombado, ele tem que ser fiel ao que era, né? Às vezes nem sempre também um material você vai ter disponível, então você vai ter que ter um similar que o mercado ofereça, tá? Bom, agora eu vou dar uma explanação mais ou menos assim, os tipos de madeiras, né? A madeira, ela é dividida praticamente em três, antes eram praticamente duas, né? Mas agora, como com o avanço da tecnologia, você tem a madeira engenheirada, né? Depois eu vou explicar um pouco melhor isso aqui. A madeira dura, tipo de madeira é dividida praticamente em duas partes. As madeiras folhosas e as coníferas, né? Eu tenho uma amostra de algumas madeiras e depois vocês conseguem entender o que é cada uma e qual é a sua aplicabilidade numa edificação. Tá? A madeira dura, ela é geralmente usada em estruturas, né? Vigamentos, tal, coluna, piso. E a madeira macia é usada de uma forma geral, né? Numa obra. Então você pode usar para janela, acabamentos. E agora a madeira engenheirada, que é o seguinte, até uns 30 e poucos anos atrás, madeira, você conseguia
diversos tipos de madeira e em quantidades que você queria. Então, porque você não tinha uma fiscalização muito grande assim de onde essa madeira era extraída. Geralmente, mais parte aqui no Sudeste e no Sul também já teve muita exploração de madeiras, né, mas só que já ficou escassa. Então, o que aconteceu? O pessoal passou a fazer extração mais para o Norte e Nordeste, mais para o Norte, né? Rondônia, Roraima, então, a própria Amazonas também, né? Então, o pessoal extraía madeira assim, de uma forma não indiscriminada, mas assim, sem se preocupar com o meio ambiente. Então, ia lá, extraía madeira, não tinha uma forma assim, pré-estabelecida, assim, ó, vamos tirar só um determinado local e preservar. Então, não tinha isso aí. Aí, com o passar dos anos e com a fiscalização, esse negócio foi afunilando. Então, há uns 30 anos atrás, você tinha uma gama muito grande de opções no mercado. Então, você chegava lá na madeireira, ó, quero madeira dessa, tranquilo, né? O cara te entregava assim, o preço também era bem razoável, né? Aí, com o passar dos anos, o que aconteceu? Aí começou a ter restrição. Então, não é qualquer madeira que você podia extrair, né? Então, aí o que aconteceu? Aí o pessoal começou a ter dificuldade em comprar madeira, né? Ter madeira à disposição. Aí foi quando o pessoal começou também a ver essa parte de madeira engenheirada, que nada mais é você pegar uma madeira de reflorestamento, madeira assim que ela tem um período de você plantando e você poder extrair ela num prazo médio aí de uns 10 anos, 10, 12 anos, né? Então, com essa madeira, eles começaram a fazer uma composição de madeira colada, né? Então, qual que é a vantagem disso aí? Você pega uma madeira que é renovável assim, a médio prazo, né? Você faz a extração, você faz a colagem dessas madeiras, e aí você consegue dimensões extensas assim, de comprimento, largura, altura, que coisas que se você extrair numa árvore como era feito, você não conseguiria, né? Às vezes você consegue vigas de 1,5 metro de altura e até 25 metros de comprimento, né? Então, mas isso são técnicas que depois a gente dá um apanhado melhor, tá? Então, essa madeira engenheirada, ela assim, ela é dividida, ela tem dois tipos, né? Tem o MLC, aqui, esse MLC que seria essa parte de vigamento, e a CLT, que seria madeira colada e cruzada. Então, essa madeira MLC, ela serve para fazer estrutura de vigamentos, tá? Então, você consegue alturas que a obra necessita, né? A altura que você precisar, eles fabricam, e o comprimento também. E agora os painéis CLT, eles são placas como se fosse compensado naval, mas só que são em tamanhos maiores, que é utilizado assim, em piso, parede, fechamento lateral. E no Brasil ainda está gatinhando para esse processo. Isso é mais difundido no hemisfério norte, né? Estados Unidos, Canadá, Europa, Japão. Então isso aí é muito bem difundido, já tem uma indústria voltada para esse segmento, né, de madeira, porque também lá eles não têm, pior que o Brasil, né? Eles não têm muito recurso, então eles adotaram esse tipo de técnica para suprir essa necessidade deles de ter isso aí no mercado, tá? Agora eu vou dar uma apanhada geral assim, na parte de carpintaria, você tem uma gama de ferramentas que se faz necessário para você poder executar o ofício de carpintaria, tá? Quando se fala em carpintaria, a primeira coisa que vem na mente assim, é o martelo e o serrote, né? Então, a coisa é o básico, né, da carpintaria, né? É o martelo e o serrote. E além disso você tem motosserra. A motosserra ele não é tão usado porque é um negócio mais específico para você fazer casas de madeira de uma forma mais bruta, né? Que você consiga fazer
encaixes em toras, né, já quase in natura, né, de forma cilíndrica. Então você precisa fazer os recortes, você geralmente faz com motosserra, tá? O martelo, né, é o básico também para você fazer usar como ferramenta para quebrar, pregar, ajustar. Formões, né? Formões são as ferramentas também que é básico de um carpinteiro, né? O cara, vou falar até carpinteiro, ele sempre vai ter o formão dele. Planas, essas planas podem ser tanto manual, né? Que ainda, apesar de ser parecer meio antiquado, mas ainda é muito utilizado, né? E você tem também as planas elétricas, que aí você agiliza muito o trabalho, tal, né? Furadeiras. Furadeira também, você tinha, quando não tinha ainda a tecnologia de ter furadeira elétrica, era um sistema de arco de pua, né? No próximo módulo, na segunda parte, eu vou ver se eu trago uma para vocês verem como que era esse arco de pua. Tá? Esquadra e transferidores, né, de ângulos, né, que é muito utilizado também, principalmente a suta. Trenas, você tem as trenas e metros, né, que é para fazer medições das peças. Níveis, tanto de bolha como de mangueira de nível. E plumo, né? Então, com essa lista de ferramentas aqui, você já consegue fazer uma edificação assim tranquilamente. Tá? Um bom carpinteiro ele vai ter todos esses equipamentos aqui, de forma assim, para executar qualquer tipo de construção em madeira. Tá? Outra coisa também que quando se fala em carpintaria, seria pregos, né? Pregos, você tem uma gama muito grande de pregos, cada um tem a sua finalidade, né? Os pregos, quando você fala em prego, aí você fala o tipo de tamanho, né? Tamanho, se convencionou assim, você tem prego 15 por 15, 18 por 27, quando tem essa nomenclatura, números, para você saber o que foi convencionado que um número viria de um gabarito, né, de medidas do Jogue de Paris, né, que é um gabarito, é uma medida, e a outra é da linha portuguesa, polegadas portuguesas, que é um sistema de medição antigo também, que foi estabelecido na época, que você define. Então, quando você vai comprar um prego, ou um carpinteiro pede para você, né, que é o cliente, ó, eu quero um prego 22 por 48, né, que é um prego maior. Tem o prego com cabeça, né, que é o mais comum. Prego sem cabeça, ele é utilizado para você, vai fazer uma fixação de uma guarnição, e para esteticamente não ficar a parte aqui da cabeça, você fixa ela com ele, e com o uso de um repuxo, você afunda um pouco mais, que o martelo também, você não pode bater muito, porque o que acontece? Você vai deformar a madeira, né? Esteticamente não vai ficar, visualmente não vai ficar legal, o cliente vai reclamar, então depois você vai ter que fazer alguma coisa para disfarçar, ou ter que lixar de novo. Então você batendo até uma certa profundidade, depois com uma punção, que é um repuxo com martelo, você consegue afundar esse prego e depois só passa uma massinha com cola, e aí fica praticamente, só vai ficar a marquinha mesmo de onde ele está, né, sem danificar a guarnição. Esse prego aqui de cabeça dupla, ele é muito utilizado em caixarias de forma, porque eu também tenho uma amostra, depois eu mostro. Ele tem duas cabeças, né? Porque quando você vai montar uma caixaria com fixação com prego, você bate, se você usar um prego comum, você tem que ir o curso dele até o final. E geralmente essa caixaria é desmontável, você monta, tem a finalidade lá de fazer a forma de concreto, né? E você vai precisar desmontar. E para você ter facilidade para você extrair esse prego, se ele está totalmente fixado na madeira, você vai ter dificuldade, você vai ter que pegar
bater com a outra ferramenta para você achar a cabeça dele e tirar. Esse tipo de prego não, ele já entra e fica um ressalto, que é uma segunda cabeça, né? A primeira cabeça é o limitador dele e a segunda facilita na hora de você extrair ele com o martelo, tá? Aí você tem aqui pregos galvanizados, né, que é muito utilizado na faixa de litoral por questão de maresia, para não, até aqui mesmo, né? Só que aí tem um custo maior, né? Então você tem que saber, não adianta você estar aqui no nosso ambiente aqui e querer comprar tudo prego galvanizado. Então o custo da obra ela tende a subir um pouquinho nesse quesito, mas que uma obra é insignificante, mas é um custo a mais, né? Sem necessidade. Então é muito utilizado no litoral, tá? Aí você tem o prego para telheiro, que geralmente é usado para telhas de fibrocimento, né? Depois a gente vai abordar um pouquinho essa parte de materiais de cobertura, né? Que é um tipo de telha que para você fazer a fixação você pode fazer tanto com parafuso ou como com prego. Então com prego a fixação é mais rápida, né? mais simples, mas ele tem uma certa característica. Depois eu também vou trazer algumas amostras. Prego para taco, isso aqui já está meio em desuso, né? Esse tipo de prego, ele foi muito utilizado nos antigos sistemas de tacos, né, assoalhos, que ele é tipo um L. Então, para o pessoal, antigamente, para fazer um piso de madeira, ele era colado diretamente no contrapiso, através com massa. Então você tinha um taquinho de madeira, né? Aí o pessoal passava piche, né? Piche de asfalto com umas pedrinhas, né? Para dar uma rugosidade, para ter uma fixação na massa. E além disso aí, eram pregados basicamente 2 pregos em L. Para o quê? Para ter uma fixação melhor no contrapiso, na argamassa. Tá? Esse prego anelado também é um tipo de prego porque ele tem uma fixação melhor na madeira. Uma parte do corpo dele é lisa, outra parte ele é cheio de anéis, né, que dão uma fixação maior na madeira. E esse prego Ardox, que é um prego também que ele é meio helicodal também, ele prega e tem uma fixação mais forte também, vai depender do tipo de madeira que você vai estar usando para ter ele. E pregos quadrados. Esse prego quadrado ele é muito usado na carpintaria naval. Tá? E geralmente ele também tem um tratamento adicional. Ele, além de ser quadrado, ele tem uma galvanização, tipo uma galvanização dupla, né? Bicromatizado, que como ele vai ficar em contato direto com a água, principalmente água de mar, então ele tem que ter um tratamento muito, muito severo. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, o que com qualquer tipo de atividade, é a nossa integridade física, principalmente nossas mãos, né? Então, com as mãos, a gente consegue desenvolver várias coisas. Então, assim, para você que vai atuar nessa área, de qualquer outra área mesmo, mas principalmente carpintaria, é segurança. Tá? Por quê? Porque você vai estar trabalhando tanto com ferramentas manuais, né, que tem um risco também, né, apesar de não ser ferramentas rotativas, tal, mas você tem um risco, formão, serrote, e principalmente ferramentas elétricas, né? Com atenção maior para planas, serras, né, principalmente serras, porque tem uma incidência muito grande de acidentes com esse tipo de equipamentos. Tá? Uma coisa que a gente deve evitar, né? Você tem um equipamento, o fabricante ele tem lá manual e tem as recomendações, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer com aquele equipamento, né? E quais são os cuidados. Uma coisa que é muito comum, às vezes você tem uma serra, ela tem o disco dela e você tem uma proteção no disco. Tá? Muita gente não gosta de trabalhar com aquele sistema, porque você tem que cortar, quando você está cortando, ela recolhe aquela proteção para o disco poder passar na madeira. E aí quando você tira aquele proteção, ela volta de novo, que tanto para você também, às vezes, vai colocar a máquina no chão para você evitar de bater o disco no chão e danificar o disco, né, ou se acidentar. Então, muita gente não gosta de trabalhar com esse tipo de segurança, né? E aí que acontece acidente. E outra coisa também,
você adaptar a finalidade de um equipamento. Por exemplo, que é muito comum também, né? Às vezes a pessoa tem uma serra que corta pedra, então o que acontece? O pessoal, além de ele usar aquilo lá para cortar pedra, que é um disco específico, também tem a possibilidade de você colocar ali um disquinho de vidia, né, menorzinho, e usar para cortar madeira. Corta muito bem, atende perfeitamente, mas só que tem um fator segurança, né? Aí às vezes a pessoa esquece que está trabalhando com disco de corte e que acontece o acidente. Tá? Outra coisa também que é muito, assim, tem várias incidências também, é uma serra de bancada que ela tem multifunções, né? Então o cara falou, não, essa aqui tem 5 em 1, né? Tem corta, fura, abre e rasga, então são várias coisas rodando ao mesmo tempo e a pessoa não fica focado naquele serviço. Então ele está trabalhando aqui, mas só que está rodando outra função. Então isso aí também é uma coisa que deve se evitar, tá? Tipo de ferramenta. E além também, né, a parte de EPIs, né? Tanto proteção dos olhos, né? Audição, respiração e trabalho em altura, né? Então, eu tenho aqui um exemplo assim, esse aqui é uma plana manual, né? É uma plana até de madeira, tem plana manual tanto de ferro fundido, de bronze, né? Essa aqui é de madeira, é bem simples, né? O corpo praticamente é 90% madeira e só a parte de fiação que é de aço, né? Que é a parte da lâmina, tá? Esse aqui já é uma plana japonesa. É o mesmo princípio, mas só que uma técnica diferente, né? Essa aqui a plana no sentido para frente, essa aqui é o contrário, você puxa ela. Bom, e aqui você tem uma plana elétrica, né? Tecnologia, né? Que essa aqui é da marca Makita, é a que eu uso. É muito boa essa plana, só que assim, é rotativo e tem que ter cuidado, né? Cuidado também para colocar no chão, porque se bem que isso aqui tem um sisteminha de trauma, só que danifica a coisa. E principalmente mãos, né? Mãos que isso aqui, se não tomar cuidado, você pode perder até dedos com isso aqui, tá? Mas é muito útil, assim, tem uma produtividade muito boa, né, em relação às planas, mas às vezes um acabamento com a plana daquela lá fica melhor com essa aqui, tá? Bom, sistema de medição, só dar uma apanhada assim. Existem basicamente 2 tipos de medição. O sistema métrico, que é adotado pelo Brasil, né, pela BNT, e o sistema de polegadas, que basicamente é Inglaterra e Estados Unidos. Então assim, ó, aqui tem o metro, né, e tem também a escala. Metro, tem carpinteiros que preferem usar metros. Os mais modernos trena, né? Trena é muito mais prático, versátil. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com trena. Falando em tecnologia, você tem as trenas eletrônicas, né? Então você consegue... Só que para carpintaria é mais para você fazer as medições de campo, né? Para você fazer um orçamento, você tem uma extensão muito grande, então se utiliza a trena eletrônica, né? Que você tem um ganho assim de tempo muito bom. Mas só que assim, para você manusear madeira, também não é muito eficiente, é isso aqui, ó. É um princípio assim básico, né, de tudo, para gente que essa parte de design, quer empreender, é o valor agregado. Você tem um material que você acha em caçamba. Outra coisa que é importante, não tenha vergonha de dar uma olhada no que tem dentro de uma caçamba. Porque dentro de uma caçamba, às vezes tem coisa que não serve para o outro, mas para você é fundamental para um carpinteiro também, né? Você vai fazer o seu plano de corte. Para você fazer o seu plano de corte, você vai ter que ter o projeto, né? E vai saber a angulação, tudo. Então, o que é mais utilizado? É um esquadro, né? Esse esquadro, geralmente, nesse formato, você tem diversos tamanhos. Esse aqui, eu mesmo montei ele, tá? É um esquadro que eu montei ele, esse material aqui
é um material bem resistente, ele é similar à fórmica, chama TS, né? Então é um material que é bem versátil também, que dá uma boa resistência e você consegue fazer bastante tipo de ferramenta com ele, tá? Então, isso aqui é um esquadro, isso aqui é uma suta, né? Isso aqui é muito utilizado por carpinteiros, né? Então essa suta, ela não deixa de ser um transferidor de ângulo, nada mais é que um transferidor de ângulo, né? E a suta, às vezes você vai fazer um encaixe, principalmente fazer encaixe em madeira, né? Então o encaixe não necessariamente é 45 graus, aí varia, né? Então é utilizada a suta que você vai ter já um padrão, né? Que você vai ter determinado e você vai replicar para várias peças. Então você não vai cortar aquela peça e depois levar a peça lá para lá. Então você já vem aqui, já tem o risco definido e com esse risco aqui você sai replicando para vários tipos de peça, tá? Às vezes você pode fazer só o início aqui, depois você pode complementar com uma régua, mas só que aí você tem a probabilidade de ter uma margem de erro maior. Então, com um ângulo, você pegando um ângulo direto isso aqui, você já consegue, né? Também é o mesmo princípio, você vai lá, pega o ângulo e replica ele para vários... E assim, quem trabalha em carpintaria, você não precisa ter o top dos equipamentos. Você tendo o equipamento em boas condições, né, de conservação, de uso, né, aí com o tempo você vai vendo a sua necessidade, você vai investindo, né, porque ferramenta é um investimento. Que às vezes você vai colocar uma porta. Se eu for colocar uma porta só com a planinha manual, né, tudo manual, eu levo um dia para colocar uma porta. Agora, se eu tenho os equipamentos adequados, eu coloco 3 portas num dia. Então, quer dizer, vale o investimento. Então, às vezes, a pessoa tem que pensar nisso, né? O pessoal que vai atuar nessa área, ele tem que ter essa conta, né? Fala, pô, se eu parafusar tudo na chave de fenda, eu vou levar uma eternidade. Agora, se eu tenho uma parafusadeira, meu, para furar também. Então, assim, isso aí vale para tudo na vida, né? Você faz um investimento, mas você tem que ter um retorno daquele investimento, né? Não adianta também você comprar um monte de coisa e não usar. Você vai ficar tudo... ou comprar um equipamento que não tem aquela função que você queria. Serrote também, assim, é uma ferramenta que... praticamente também está quase em desuso, mas tem certas situações que você precisa ter um serrote bom, alinhado, afiado, travado, né? Para quê? Para você fazer corte. O que é importante no serrote é você estar com ele travado. Travado o que seria? A linha dos dentes dele, ele tem que ter uma sinuosidade. Para quê? Para quando você cortar, você vai abrir um rasgo na madeira e para não prender. Se ele não está travado, mas tem exceções também, tem serrote que ele não tem a trava, mas ele corta, mas ele é tão fininho que você consegue cortar e ele não fica travando. Porque às vezes você vai cortar uma madeira, você vai estar lá querendo cortar, ela fica pegando, por quê? Porque ele não está travado. Esse aqui é um prumo, né? É um prumo bem básico, meio simples e assim, você vai colocar um montante, né, uma coluna, tanto da parte funcional como estética, ela tem que estar a 90 graus em relação ao piso, né? E tem determinados casos que não, que ela vai estar inclinada, como no caso desse contraventamento, então não é o caso, mas na grande maioria você vai ter um montante que ele vai estar em prumo, né? E para você achar esse prumo, você pode de duas formas, ou com um nível de bolha, que às vezes você tem a função vertical que você consegue verificar, mas só que ele não é tão preciso como esse aqui. Esse aqui você consegue, né? Você coloca no ponto mais alto possível, né? De acordo com o tamanho do cordão, e você consegue regular, né, o posicionamento dele, travar para ele ficar fixado. Porque você tem essa mesma distância que está aqui em cima, com essa mesma distância que está aqui, ó, do centro até a extremidade. Então isso aí te garante, lógico, tem uma certa tolerância, né? Que é um negócio que não precisa ser também, a não ser se você quiser fazer um negócio muito preciso, aí você tem que ter um aparelho eletrônico, um teodolito, né? Que você consegue, ou uma treina laser também, que hoje está muito usada, né? Que também já substitui isso aqui. Com uma treina laser você consegue dar o coisa, mas o carpinteiro mesmo raiz é isso aqui, ó, né? E tem esse outro sistema que é de centro, né? Às vezes você quer fazer uma marcação no centro eu quero pegar
o centro da tesoura até o piso, para me fazer uma demarcação, para me distribuir o restante, eu consigo com esse tipo de prumo, né, que é um prumo de centro. Bom, com relação a martelos, né? O martelo é o básico do carpinteiro, né? O carpinteiro anda praticamente com a tiracolo, né? Duas coisas que o carpinteiro gosta, que assim, carpinteiro raiz, ou um martelo e um canivete, né? Canivete tem muita função. Então, assim, martelo, aqui eu tenho alguns martelos que é cabo de madeira, mas eu tenho uma preferência, assim, para esse tipo de martelo, um martelo mais moderno, né? Bem balanceado. E o martelo, assim, e tem tamanhos maiores, né? Depende da aplicabilidade, depende do serviço que você vai executar. Eu tenho outro que eu acabei não trazendo, mas na próxima aula eu vou ver se eu trago também, que é mais pesado, né? Para serviço mais pesado. Esse aqui é um martelo, mas para você trabalhar assim com um serviço delicado, né? Que é colocação de baguete, né? Tipo esses baguetes assim, você vai bater um preguinho fininho, você, né, consegue fazer um bom trabalho que não seria possível com um martelo com uma cabeça assim tão grande. O martelo, ele tem, quando ele é projetado, ele é balanceado, né? Por quê? Para você ter um mínimo de esforço com maior eficiência. Então, quando você vai bater um prego, às vezes, na grande maioria das pessoas são leigas, você dá um martelo para a pessoa pregar um prego, ela vai pegar o martelo aqui, ó, né? Aí vai fazer isso assim, ó. Então, tem algumas técnicas, depois você vai, com o tempo, você vai vendo, né? A gente vai fazer até teste depois. Pegar na parte que você cria tipo uma alavanca. Então, quer dizer, você não precisa fazer muito esforço, é só mexer um pouco a munheca assim, ó. Você consegue, né? Isso aqui é como se fosse um pé de cabra, né? Isso aqui também é muito utilizado nos Estados Unidos, isso aqui é japonês. Você tem você consegue bater aqui, tirar um pouquinho, você consegue extrair prego também com pé de cabra. Tem uns pé de cabra tradicionais, mas dependendo do serviço, você não consegue tirar. Você vai ter que ter uma talhadeira, alguma coisa para tirar. Principalmente que as oportunidades que tem de pegar madeira reutilizada, né, de demolição, fatalmente vai estar com prego, né? Então, para você trabalhar ela com alguma ferramenta, qual você tem para cortar, tirar todos os pregos, senão você vai danificar os dentes de serra, né? Ou da plana ou da serra. Bom, outra ferramenta aqui assim que é fundamental para o carpinteiro é formão, né? Então, fazer os entalhes, muitas vezes você vai cortar, mas muitas vezes você vai ter que fazer o entalhamento, né? Formão não é alavanca, né? Então o formão não serve para você. Às vezes você vai estar trabalhando em madeira, você está entalhando a madeira, você faz o corte assim, o avanço, você vai querer tirar a coisa. O formão não foi feito para fazer alavanca, tá? Que às vezes muito danifica o formão por causa disso aí. E também manter o corte dele, né? O corte, você pode até, às vezes, pegar um acidente, pegar um prego, que nesse caso aqui, ó. Às vezes você pega um prego, que o formão basicamente, assim, tem dois tipos na confecção dele. Tem esse tipo que está ali da Stanley, ele é um aço duro, né? Mas só que ele é total aço duro. O aço sim, o que diferencia o ferro do aço? O aço nada mais que é um ferro com uma porcentagem de carbono, que dá dureza para o ferro, né? Por isso ele aí passa a ser chamado de aço. Então, quanto mais duro, quanto mais carbono, mais duro que vai ser o material. Só que em contrapartida, ele vai se tornar mais quebradiço, né? Então ele fica super duro, super afiado, mas se você bater alguma coisa que é tão duro quanto ele pode quebrar, o que aconteceu no caso desse aqui, ó. Ele pegou um prego, né, e acaba estilhaçando, né. E no caso que eu falei para vocês, esses formões da Stanley, o corpo inteiro dele é do mesmo material, tanto a parte de corte como o corpo dele.
Já esses aqui, esses são japoneses. Aí que eles têm a sacada. Por quê? Porque tem um custo também, né? Quanto esse aço que está aqui no corte, tanto para isso aqui como para facas também, eles adotam diferentes tipos de têmpera, né? Por quê? Porque se esse aço duro fosse até aqui, aí qualquer coisinha, se eu fizesse assim, ele já quebraria. Um esforço maior que eu der aqui, ele quebra. Aí que eles, qual é a sacada? Eles mantêm essa parte de corte com aço mais duro e o corpo dele com aço mais mole, que fica mais maleável. Então ele não vai ser tão quebradiço como, mas pode quebrar também, né? Se a pessoa fizer um esforço além do limite de capacidade dele, ele vai quebrar, né? Para afiar, você usa uma pedra para afiar, né? Que é uma pedra como se fosse a pedra de afiar a faca, né? Só que ela tem uma propriedade diferente, uma gramatura diferente. Ela tem dois tipos uma mais para desbaste, outra um acabamento mais fino. Desbastar a madeira, você faz a primeira punção e você vai batendo, aí ele vai nesse sentido assim, horizontal, em paralelo com a superfície da madeira, né? Se ele estiver nessa posição. Mesmo que você faça esse movimento, ele vai tender a fazer isso aqui, ó. Agora, você vira esse lado para cá, se você vai fazer assim, ele vai afundar a madeira. Por isso que tem essa inclinação. Tá? Isso é importante. Isso aqui é muito importante num formão. E outra coisa mais importante ainda é o que você vai bater, dependendo do que você vai desbastar com o formão, às vezes com a mão, dependendo da afiação que está, você consegue, com a própria mão assim, você consegue desbastar a madeira. Mas em determinado caso você vai ter que ter um macete de bater, né? É aí que muita gente peca, né? Aí vai pegar um belo martelo lá, bem pesado, e pá, pá, pá. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Ó, eu também não trouxe, mas geralmente você faz um macete de madeira, né? Tem um macete de madeira, às vezes é caseiro mesmo, às vezes eu gosto de fazer os meus macetes também. E tem esse macete aqui que é industrial, né? Esse aqui já é de um material duro, mas também não é tão duro para danificar. Então ele é praticamente quase a mesma densidade para o cabo. Então você vai batendo, você não vai ter um impacto mesmo, né? E vai dar o esforço que é requerido. A fixação de parafuso e tal, você tem a tradicional chave de fenda, né? Que às vezes, dependendo da hora, ou chave mesmo, para você fazer uma fixação através de parafuso, você tinha... Isso aqui é um equipamento assim, que quase não se usa também mais. Isso aqui é uma parafusadeira automática, manual, mas automática, né? Então, você consegue tanto apertar como desapertar o parafuso, você muda o sentido aqui. Isso aqui era muito utilizado, principalmente que colocava assoalho com parafuso, né? Ou até isso aqui era usado muito por marceneiros, né? Para fixar armário e tal, né? Isso aqui você vê a evolução. E depois, hoje em dia você tem equipamentos bem mais versáteis, né? Que são as parafusadeiras, né? Furadeiras, parafusadeiras, que muda tudo, né? Então, quer dizer, você vê a evolução, né? Então, saber a diferença, né? Então, isso aqui é uma parafusadeira muito boa, assim, de bem robusta. Ela tanto faz furações, né? Furação em madeira ou qualquer tipo de material, até em concreto. Ela tem uma função aqui que vira martelete, então ela tem uma função furadeira, mas principalmente é parafusadeira, tá? Então isso aqui, meu, em ganho, assim, como eu falei, é um investimento, né? Você vai investir numa ferramenta dessa, na baixa de uns 3 mil reais, mas o que você ganha de rendimento, em comparação a uma chave dessa aqui ou uma chave manual, um determinado ponto ela se paga. Então, esses aqui são pregos Ardox, que eles falam, né? Que ele tem essa parte aí meio helicoidal, que até quando ele está penetrando na madeira, ele vai até virando assim, ó. Né? E uma parte ele é lisa, outra parte ele é... E tem uns que também, na totalidade, ele é helicoidal. Quase um parafuso. Quase se fosse um parafuso, né? Ele dá uma fixação maior. E o prego sem cabeça, como eu falei, né? A aplicação dele é mais para você dar acabamento. Você vai pregar um baguete desse aqui,
em determinado tipo de madeira, se é uma madeira muito dura, depois eu vou até abordar isso aí, às vezes você precisa furar essa madeira, fazer uma furação prévia com uma broca ligeiramente mais fina que o diâmetro, né? Também se furar mais do mesmo tamanho ou um maior, não vai ter a função de fixação. Sempre um pouquinho antes. Então, por isso você tem que ter a noção da bitola do prego, né? Para você selecionar a broca. Uma coisa que a gente aprende na faculdade é assim, projeto não é o que está na sua cabeça, né? Às vezes você tem um projeto e você precisa passar isso para o cliente. Não adianta você ter isso na sua cabeça, porque está na sua cabeça. Você tem que reproduzir uma forma que o cliente chegue, pegue aquilo ali, né, e seja palpável para ele entender, ou de forma bidimensional num papel, ou tridimensional numa maquete, ou uma maquete eletrônica, não importa, mas o cliente tem que visualizar. E uma forma de visualizar é você pegar o que está na sua cabeça, que você idealizou, e passar para o papel. Se bem que tem aquele termo, o papel aceita tudo, mas tem que fazer uma forma, você tem que convencer o cliente que aquele projeto é bom, né? Então, e uma das formas, antes de você começar qualquer coisa, você tem que ter o projeto. Às vezes assim, o cara, ele projeta, ele mesmo vai executar, beleza. Aí o cara vai lá, mas você projetou e vai passar para um terceiro fazer, ou você vai ficar do lado do cara full time lá, falando, ó, corta assim, corta assado, é assim, assim, assado. Mas isso aí não é produtivo, então tem que ter o projeto, né? E projeto, tem também, como teve a evolução das máquinas elétricas, né, para manopla elétrica, eu tenho aqui um projeto de carpintaria, né, de madeira. Isso aqui é papel manteiga, já não é tão usual, né, hoje é AutoCAD, Revit, e por aí vai, né, você faz tudo eletronicamente. Então aqui, ó, você tem tudo feito à mão, né? Você tem que você vai executar um projeto, o que você faz? Você vai conversar com o cliente vai falar assim, ó, eu quero uma casa assim, mais ou menos assim, assim, assado e tal. E o pessoa que vai projetar, ele vai ouvir você, vai interagir com você e vai entender o que você quer. Ele vai entender o que você está precisando, quais são suas necessidades, qual que é o seu estilo, o seu gosto, e ele vai propor, né? Então é um processo que não é assim, já fala, você já entende, já pá, e já está tudo resolvido. É um processo longo, né? Às vezes demora, às vezes você tem aquela proposta inicial, revisão 0, você vai passar por 10 revisões e no final das contas você vai voltar naquela primeira proposta. E que isso aí é normal acontecer, tá? Então, dependendo da revisão que você está, em termos de escala, né? Então, por exemplo, você tem escala 1 para 1, ou seja, você vai fazer isso aí é muito comum na parte automobilística, né? Você vai projetar um carro, você vai desenhar um carro do tamanho do real dele, então é escala 1 para 1. E você vai apresentar um anteprojeto para o cliente, aí você faz a escala 1 para 100. Quer dizer, você pega a sua casa lá tem 100 metros, ele vai ficar para 1 metro assim, o tamanho do desenho. Então, você vai reduzindo a escala, né? E o cara que vai executar o serviço, se fizer também numa escala muito pequena, o cara não vai, o detalhe assim, tem detalhes que você tem que reproduzir numa escala um pouco maior, né? Então, aí varia de acordo com o projeto. Mas isso aqui é basicamente assim, é papel manteiga, é fácil de trabalhar, você errou, você pode apagar, tudo é tranquilo, tá? E esse é um detalhe assim, é bem detalhado. Então assim, o cara que vai executar isso aqui, ele já sabe, já tem todas as cotas, as dimensões, então é um projeto assim bem fácil de leitura, né? O cara que vai executar mesmo. E o cara que também vai executar o carpinteiro, ele tem que ter algumas noções básicas assim, de desenho, né? De interpretação de desenho. Porque não é nada o cara ser muito bom assim, de manusear madeira, se ele não vai entender o projeto. Então ele tem que ter um certo conhecimento, tá, na parte de projeto. Então assim, aqui eu tenho duas madeiras que se você for ver assim, tem até uma semelhança, mas isso aqui é pinus, é uma madeira muito mais leve, aquela de conífera, né? É uma madeira de reflorestamento. E aqui é o pinho de riga. De repente, se você passar um tingimento, um stain aqui na cor, você visualmente fala, não, parece pinho de riga, mas, né?
Mas como eu falei, esse tipo de madeira é uma daquelas que você tem que fazer um furo para você pregar, senão fatalmente, depois a gente até faz um teste lá. Bater aqui, ó, até aqui no meio mesmo, você bater ele, das madeiras que tem hoje no mercado, né, que tem grande substituição, né, é o MDF, né? O MDF nada mais é que celulose com vários componentes, cola e tal, então dá... e tem uns que é revestido, né, com a maioria das pessoas sabe que praticamente 95% das marcenarias trabalham com MDF hoje em dia. Pinho, na verdade, é um outro tipo de madeira também conífera, mas aquela um pouco mais resistente. Uma madeira que assim, se você for ver o melhor custo-benefício, né, o que é a propriedade mecânica que ela tem e o custo, é garapeira. Né? A pessoa fala garapa, garapeira. É uma madeira muito boa de se trabalhar, né, assim, para entalhar, tal, pregar. Ela tem uma resistência mecânica boa. Aí você tem essa aqui é o IP, né? IP é carésimo, que é uma madeira bem mais densa, né? Muito resistente a cupim e insetos, né? Outra madeira que a gente encontra comercialmente assim, com facilidade é a tauri, né? É uma madeira também que é usada muito para fazer assoalho, né? Forro, batente, e é uma madeira assim, que tem uma propriedade mecânica também que não é tão boa quanto a garapeira, mas atende muito bem. Aqui um caibro de peroba, né? Às vezes você olha assim, uma madeira tudo meio suja, pintada, você não dá nada, né? Sim. Aí você trabalhar, tirar todos os pregos, ver que não tem mais, aqui tem um preguinho. Que antes de você passar na plana ou coisa, você certifica que tem, mas mesmo assim ainda você sempre encontra um meio encravado, né? Mas são tipos de madeira que, tirando a camada superficial, nossa, é o ideal. Aqui eu tenho um cedrinho, né, que é mais usado para forro, o cambará que eles falam, né, que é muito usado para forro. Então, essas terminologias assim de caibro, coisa, é muito formato, né, que tudo foi convencionado. Por exemplo, eu falar pontalete é um 10 por 10. Já ser um quadrado que ele tem a função de ser um montante. Aí é um pontalete. E outra madeira também assim, que agora também não é muito comum usar, assim, é o angelim, né? Você tem angelim também, não nesse caso, mas tem um cheiro bem específico também. E sempre esperar a máquina parar, né, estacionar. Como eu falei, essa guia aqui, quando você rebaixa ela, você vai cortar a madeira usando essa guia. Aí você trava ela, está travado ali, tem um dispositivo que você trava ela. Né? E aqui você com a trena, você consegue estabelecer a largura que você quer cortar a madeira. Né? E como eu falei, quando você estiver cortando, eu vou até depois, acho que eu não estou vendo aqui, não tem, né, aquele extensorzinho de madeira. Tá, eu tenho um no carro, eu vou ver se eu pego ele. Se você quiser uma madeira para fazer a demonstração... pode ser. Vou pegar um sarrafinho. Então, como eu falei, a gente que vai trabalhar mais com carpintaria, a gente vai usar predominante esse sistema aqui de fatiar, usando isso aqui como referência, tá? Tá. Aí quando você vai usar esse recurso aqui, isso aqui sempre está nesse esquadro, tá? Esquadro 90 graus. O que é bom saber? Quando você está com uma esquadradeira dessa, você tem que saber que esse eixo aqui está perpendicular com o disco. Para dar os 90 graus, porque às vezes se tiver desbalanceado, tiver torto, quando você cortar a peça, ela não vai dar os 90 graus. E dependendo o que você for montar, aí vai dar diferença no corte, aí não vai ter uma união perfeita das peças. Repara que a madeira ficou parada ali, nunca faça isso, nunca, mesmo que a máquina esteja desligada e estiver parando, não coloca a mão.
A vide é um dente do disco, né, e pode atingir você, mas o principal é você preservar seus olhos. Quando for assim, a bandeira estiver parada, ou você para, ou com aquele suportezinho com a madeira você pega. Mas também você tem que tomar cuidado, é bom sempre esperar parar a máquina. Mesmo se você vai colocar assim, se ele pegar e vai dar um tranco, você pode se machucar. Tá? Como eu falei, quando você está trabalhando uma máquina rotativa, celular, tal, nunca, tá tocando celular, vai, desliga, tal, nunca atenda, principalmente nos dias de hoje, tá? Então a função dessa dispositivo aqui é isso aqui. Isso aqui é muito, ajuda muito, né? Você vai cortar, se você cortar peças em série, aí você tem, ela deve ter também um gabarito que você coloca aqui, por exemplo, você quer cortar várias peças nesse tamanho, aí você coloca, tira essa parte aqui, aí você coloca a peça, bate aqui e vai cortando. Então você sempre vai estar sabendo que aquele pedaço vai estar sempre desse tamanho, sempre na medida. E uma outra coisa também que eu tinha falado lá de medição, que não é esse caso, mas quando você vai pegar uma medida, se você vai deixar sempre com 20 centímetros. Gente, vocês não vão ver nada, aqui é para aproximarem mesmo. Talvez foge um pouquinho daqui, mas só para vocês terem essa noção, quando está falando de medição, né? Por exemplo, se você vai pegar, vai fazer várias marcações para você fazer o furo, ou fixar uma peça, principalmente ripa ou alguma coisa, se você tem essa medida, de 30 centímetros, aí você vem com a trena ou com uma régua, uma escala, o que for, você nunca pega, tipo assim, ó, eu medi aqui 30, aí depois daqui eu coloco 30, daqui eu coloco 30, porque o que acontece? Tem a tolerância, então sempre é passível de você errar ou para mais ou para menos. Então, quando você vai fazer uma marcação em madeira ou qualquer coisa para cortar, se você sabe que é a cada 30 centímetros, você coloca o zero da trena aqui, aí você marca 30, 60, 90, nessa sequência. Porque se você errar 1 milímetro aqui, aí você erra mais um aqui, mais um aqui, um aqui, um aqui, chega no final, a peça ela pode estar com 1 centímetro a mais, 1 centímetro a menos. Então é uma diferença muito grande. Então, ao passo, se você sempre vai ter uma tolerância de 1 milímetro, se você pode errar 1 milímetro, você vai errar 1 milímetro aqui e 1 milímetro aqui, que dependendo do acabamento que você vai dar, 1 milímetro não, é pouca coisa. Para carpinteiro é pouca coisa, né? A tolerância é muito... Agora, se você começa a roubar, perder 1 milímetro aqui, depois aqui você perde mais um, mais um, mais um, mais um, a última peça lá vai estar com quase 1 centímetro de diferença. Aí sim é muita coisa. Isso fora... Isso. Aí aqui aí quando também você vai fazer vai estabelecer que quero cortar aqui com 8 centímetros, né? Vou colocar por aqui. Tá com 8 centímetros. Então, se eu vou tirar dessa madeira aqui, eu quero tirar 2 pedaços com uma tira com 8 centímetros, né? Então, a gente dá para usar essa guia aqui, tá? Em vez dessa. Essa aqui você abaixa ela, tem a opção, e aí você trava aqui a mesa, deixa ela como se fosse uma posição fixa, tá? E aí você sempre marca 8 centímetros do lado de dentro onde vai estar o corte, tá? Aí nesse caso é bom ficar do lado de cá, Quando estiver empurrando, sempre empurra o lado que você está querendo, não do lado de cá, sempre aqui, ó. E se for uma madeira mais extensa, sempre está em 2, um empurrando e outro puxando.
Ó, é 8 centímetros, tá? Então assim, ó, essa madeira aqui é pinus, né? Que é, você vê até pelo cheiro também é bem característico. Ela tem esses nós, assim, é bem característico. Fez todo o trabalho dela, montou. Uma madeira assim que é bem versátil. Então, essa máquina aqui, assim, ela dependendo do tipo de fita que você coloca, tem uma fina que você consegue até cortar assim, desenho, fazer um contorno. Né? Geralmente trabalha com... Mas com serra, né? Para você regular essa altura assim, você cortar... tirar, da mesma forma que a gente cortou aquela madeira lá, você pode colocar aqui também. Tem esse gabarito, né, que você pode colocar. Esse aqui é um pouquinho mais barulhento. Então, essa serra aqui, ela assim, ela não tem ela é boa para uma finalidade de você trabalhar sendo contorno. Ela tem essa função também de cortar, mas não fica tão precisa, não tão rápida como aquela ali. Né? Ela tem uma outra objetivo que seria se você vai fazer peça em contorno, ou você vai querer cortar em curva, né? Esse tipo de largura aqui da serra, você consegue fazer até cortar com curvas com ela, né? Fazer curvas. Às vezes, quanto mais fino for isso aqui, mais você consegue fazer curvas mais acentuadas. Então, pessoal, esse tipo de serra, ela também, como falei, se você quiser também tirar várias madeiras, assim, a vantagem disso aqui é assim, que você consegue também tirar coisas bem fininhas, né? Só que tem que estar bem, essa parte aqui, ela tem que estar bem ajustada para não ter variação, tá? Pessoal, essa aqui, além de ter aquela função de cortar, ela também tem a inclinação dela. Então, essa aqui também tem outro recurso, que você consegue colocar um outro disquinho aqui, um disco menor. Para quê? Dependendo do tipo de madeira, quando você corta, ela fica aquelas rebarbas, né? Numa parte. Por exemplo, você vai cortar a madeira de um lado, aqui em cima, ela está nesse sentido. Então, aqui o corte fica perfeito. Só que na saída da serra, ela começa a fazer umas rebarbas. E para evitar que faça essa rebarba, aí tem esse disquinho aqui que ela está cortando primeiro. Então ele faz só um risco, que ela vai ficar na mesma direção aqui desse corte. Então ela faz um risquinho primeiro. Não, ela não corta a madeira inteira, ela só faz um risco, só para evitar a rebarba. Então isso aí é muito comum em marcenaria, que é quando o pessoal vai cortar, principalmente o MDF revestido, que como eu falei, você corta na parte de cima, o disco está entrando assim, ó. Então, aqui na parte de cima, o corte fica perfeito. Só que na saída, fica a rebarba. Tá? E em MDF revestido, ele, em vez de ficar rebarba, ele trinca. Então, fica tudo trincado. Aí o acabamento vai para o espaço. Já era. Assim. Tudo bem.
E aí, quando pega o nó também, ela fica mais dura, mais pesada. Tá vendo? Você consegue fazer corte inclinado, assim, em produção. E como eu falei, daquela mesma forma que você pega uma madeira mais dura, mais mole, o nó também influencia na pressão que você coloca. Você pega uma madeira que você está indo aqui está indo, você coloca uma certa pressão. Aí quando chega aqui no nó, aí parece ficar mais duro. Aí você tem que colocar uma pressão maior. E aí quando sai do nó, aí você pode... Tá? Então esses cuidados que você tem que ter também. Ó, tá vendo essa peça aqui? Aparentemente é pinho de riga. Tá vendo? Ó, você olha a peça assim, você não dá nada. Né? Mas é que por aqui você já vê, ó, os veios. Essa aqui também, às vezes antes de você, dependendo da peça, antes de você passar ela aqui, o ideal é passar naquela lá para deixar ela... E essa aqui você ajusta, além de dar um acabamento aparelhado, né, que eles falam aparelhado, você também uniformiza a largura, a espessura ou a largura, né, depende da posição. Geralmente é a espessura, porque geralmente você vai trabalhar com pranchas, né? Prancha até cabe também, mas... Geralmente é isso aí. Isso aqui também, sempre com duas pessoas trabalhando, né? Uma empurrando e outra puxando. Ela, além de ter um sistema de faca, ela tem um sistema que ela puxa. Ela vai puxando a madeira. Essa aqui a tensão é redobrada, porque essa aqui é... Tem vários acessórios dela, né? Tem. Isso aqui, esse sisteminha aqui é para manter, porque quando você vai trabalhar numa tupia, para você, por exemplo, abrir aqueles rasgos ali, ó, que é o que ela deve estar fazendo agora, né? Aquela moldura ali, ela tem que estar com uma pressão aqui na base, tá? Porque já tem aqui uma distância que essa mesa aqui ela regula, né? Você consegue estabelecer aqui a profundidade que você quer avançar na madeira. E o que acontece? Para você manter ela colada aqui, porque a tendência vai cortar e a tendência é jogar a peça para fora. Então ela tem dois sistemas de travamento aqui. Tem esse carrinho aqui superior, esse cabeçote aqui, que ela vai fazer pressão para ela ficar colada aqui na base. Tá? Às vezes o próprio peso da madeira você já consegue, depende, mas... Isso aqui é fundamental, porque ela vai manter ela colada na base e vai correr. E para manter ela colada aqui na guia, para não sair fora do padrão ali da profundidade que ele estabeleceu aqui, aí tem esse dispositivo aqui, ó. Isso aqui, assim, às vezes tem dispositivo nesse mesmo sistema, mas aqui na horizontal. Só que aqui é uma técnica que é comum usar, né, esse tipo de sarrafo aqui meio serrilhado, aí ele já dá a pressão. E outra, impede da peça voltar, porque aqui ela está indo e quando ela vai assim, ela trava aqui, ó. Porque qual que é a tendência? A fresa é jogar a madeira para trás. Então você está aqui, ó, você está empurrando a madeira, você está com uma pressão, e em contrapartida, você está tendo uma resistência da rotação da fresa. Então a tendência é ela jogar para trás. Então, para você não fazer muito esforço, ter que empurrar e ainda ficar segurando, ou se você quiser dar uma pausa, ela pode jogar a peça para fora. E aí tem esse sistema aqui de travamento que impede que a peça volte. Então ela sempre faz só, ou ela vai ficar parada ou vai para frente. Para trás ela não vai porque vai estar travando aqui. Tá? E como eu falei, da mesma forma que você está aqui, ó, empurrando, é sempre bom estar um lá puxando para você, quando chegar no finalzinho aqui, você não ter a tentação de você, vou dar o último empurrãozinho. Nesse último empurrãozinho que às vezes acontece os acidentes, tá? Ou se você... porque às vezes também muita gente coloca um carrinho, ali um carrinho auxiliar ali, para a peça não cair, e o cara trabalha sozinho, só que aí o ideal é ele ter um dispositivo, igual que eu falei assim, para poder empurrar a peça, para a peça não voltar. Mas o ideal é sempre estar também trabalhando com duas pessoas. Nesse caso aqui, ele está fazendo, vai ser um corrimão, né? Isso aqui? Corrimão, né? Então ele vai dar esse formato aqui, ó. Aqui, ó, você pode fazer o corte lateralmente no risco, ou você pode fazer em cima do risco, aí você escolhe.
né? Se você vai fazer em cima do risco, você tem que continuar sempre em cima do risco. Ou se você vai querer manter o risco, depende o tamanho que você quer, o comprimento, tá? E assim, a primeira passada que você vai dar, você pode até colocar o dedo assim para apoiar, para você não, tá? E aí você pode começar assim bem lentamente, assim na manhinha, até fazer o... E aí assim, a sua referência vai ser sempre dos dois lados. Aqui você vai olhando também assim, ó. Opa. Você vai olhando essa face e essa face, tá? E aí sempre manter o serrote perpendicular aqui em relação à base, tá? Como eu falei, ele é dimensionado assim, tem um balanceamento, né? Em carpintaria, né, tem um lápis específico de carpinteiro, que é aquele lápis meio retangular, que você pode afiar de uma forma que você achar melhor. Eu sempre trabalho com lapiseira 09, 1.3. Ou aquele próprio marcador, né? Tipo um marcador de CD, que é aquela ponta mais fina. O martelo, ele é dimensionado assim, ele tem um balanceamento, né? O martelo ele tem uma lógica do formato dele. O cara não projetou o martelo assim do nada, eu quero assim. Ele tem uma lógica. Dependendo do que você está pregando, aí você usa um prego sem cabeça, né, principalmente para pregar a guarnição, que você vai dar o acabamento final, é o que vai estar assim à vista. Então, o que a gente faz? Como falei, tem madeira que você não precisa necessariamente furar, mas você tem que ter o cuidado, principalmente quando vai estar pregar a guarnição no final dela, que aí você corre o risco para evitar de correr o risco, a ideal é você furar, né? Aí, por exemplo, pinho de riga, fatalmente vai trincar, porque é uma madeira assim, bem dura, e ele tem os veios bem alongados, né, a fibra dela, e ela tende a abrir esses veios. Então, abrindo, ela vai trincar.